Olá, pessoal. Hoje vamos dar início à leitura de um novo livro, que é esse livro aqui, a Epístola de Paulo aos Colossenses, do nosso irmão João Peniz e do nosso irmão Brian J. Bost, que é esposo da Jaqueline, esse último livro que a gente leu. Se você não viu, vê aí na, nos meus vídeos aí, tá completo já a leitura desse livro aqui, tá bem? De mãe para filha, muito bom. Esse livro aqui também é publicado pela editora Vida Cristã. Eu vou estar lendo aqui a parte de trás desse livro, que diz o seguinte, ó. A Epístola de Paulo aos Colossenses. Comentário. Eis aqui um comentário simples e, ao mesmo tempo, fiel às melhores tradições de erudição teológica sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Este é um livro de grande utilidade para obreiros da igreja, para os estudantes sério, inclui-se detalhes sobre o contexto histórico, certas palavras da língua original e as características da heresia colossense. Para o pregador e professor da Bíblia, a linguagem clara e homilética se adapta com facilidade às necessidades do púlpito e sala de aula. Para todos os cristãos, os toques de devoção e exortação promovem uma vida fiel a Cristo. O autor João Peniz e Brian J. Bost têm se dedicado ao trabalho de evangelismo na cidade de São Paulo e apoiado o trabalho do Instituto de Estudos Bíblicos no treinamento de obreiros cristãos. Isso quando eles escreveram o livro, tá? Que foi em 1979 e a primeira edição foi em 1980, tá bem? Vou estar lendo aqui capítulo 1, ou melhor, vou ler o índice aqui primeiro. O índice 1. Introdução ao livro. 2. Prefácio e saudação. 3. Ações de graça. 4. O pedidos de oração de Paulo. 5. A excelência da pessoa de Cristo. 6. A excelência da obra de Cristo. 7. O ministério do Evangelho. 8. O interesse de Paulo pelos Colossenses. 9. Advertência contra falsos ensinos. A suficiência de Cristo. 10. A sombra e a realidade. 11. Lá do alto. 12. A vida velha e a vida nova. 13. O lar cristão. 14. Uma vida de oração e bom procedimento. 15. Saudações pessoais. Tá bem? Então eu vou estar lendo aqui, iniciando aqui, capítulo 1, introdução ao livro. Diz o seguinte: o livro de Colossenses é uma carta pessoal escrita por Paulo e Timóteo para os cristãos de Colossos. Colossos era uma cidade pequena da Ásia Menor, a uns 160 quilômetros a leste de Éfeso, perto de Laodiceia. A cidade de Colossos não mais existe hoje na Turquia, mas no primeiro século ficava na estrada principal que ligava Éfeso à província romana da Ásia, a Babilônia e as nações do Oriente. As melhores evidências indicam que Paulo estava prisioneiro em Roma quando escreveu esta carta. No fim do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo foi levado para Roma, onde ficou preso por 2 anos em uma casa que ele mesmo alugara. Nestes 2 anos, ele escreveu 4 das epístolas que temos no Novo Testamento: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Um evangelista chamado Epáfras, fiel ministro de Cristo e conservo de Paulo, trabalhava com a igreja de Colossos. Está lá em Colossenses 1,7. Lemos em Atos 19,10 que, enquanto Paulo trabalhava com a igreja de Éfeso,
talvez entre os anos 52 e 55 depois de Cristo, o evangelho foi espalhado em toda a região da província da Ásia. Colossenses, capítulo 1, versículo 7 e 8 e capítulo 4, versículo 12 e 13 indicam que Epáfras fundou a igreja em Colossos nesse período e talvez as congregações de Laodiceia e Hierápolis também. Em Colossenses 2:1, Paulo dá a entender que nunca esteve em Colossos. Os anos se passaram e Paulo foi levado para Roma. Epáfras continuou o trabalho em Colossos. No ano 60 ou 61, viajou a Roma para visitar Paulo. Levou-lhe muitas notícias boas sobre o caráter e o fruto produzido na igreja de Colossos. Assim, Paulo ouviu da fé e do amor daqueles discípulos. Está lá em capítulo 1, versículo 4. Ao mesmo tempo, Epáfras contou sobre a ameaça de falsos ensinos que perturbavam a igreja. Incentivado pelas notícias, Paulo escreveu a Epístola aos Colossenses. Sua carta procurava refutar os conceitos nocivos. Os erros existentes em Colossos apareciam mais tarde sob outra forma e em outros locais, pois a carta aos Colossenses orientava a igreja toda para que não aceitasse filosofias desencaminhadoras. Nessas condições, Paulo, com a ajuda de Timóteo, escreveu a carta aos Colossenses. O tema principal é a excelência de Cristo e da vida cristã. A carta salienta esses aspectos para combater os erros surgidos em Colossos. No livro há muitas afirmações sobre a divindade e a superioridade de Cristo. A filosofia que ameaçava enredar os irmãos em Colossos baseava-se em tradições humanas, visões, adoração de anjos, observância de certos ritos e ordenanças e asceticismo. Os falsos mestres diziam que Cristo não era suficiente e que o Evangelho não concedia conhecimento adequado para o entendimento da vida. Certas ideias gregas e certas ideias judaicas uniram-se, formando essa heresia que perturbava a igreja de Colossos. Mais tarde, especialmente no segundo século, pessoas chamadas gnósticos continuaram a desenvolver os mesmos conceitos num sistema de filosofia religiosa. Os partidários do gnosticismo diziam ter conhecimento completo da natureza e dos atributos de Deus. Paulo reconheceu o perigo inseparavelmente ligado aos falsos ensinos que Epáfras e a igreja de Colossos enfrentavam. Ele não podia sair da prisão e visitá-los pessoalmente. Fez o que podia. Enviou esta carta que foi levada para Colossos pelos obreiros Tíquico e Onésimo, mais ou menos no ano 61. Está lá essa confirmação, mais ou menos, está lá em capítulo 4, versículos 7 a 9. Devemos procurar compreender a mensagem da epístola do ponto de vista dos colossenses, a quem a carta foi escrita originalmente. Somente então ficamos em condições de aplicar a nós seus princípios inspirados. Vai ser muito bom, né, a gente ler junto esse livro, vai ter muito ensinamento aqui, depois no próximo vídeo eu vou ler o capítulo 2, vai falar sobre o capítulo 1, versículo 1 e 2, tá bem? Se você já gostou do início da leitura desse livro, compartilhe ele com mais pessoas, para que a gente possa estudar a palavra de Deus melhor, entender melhor, tá bem? E se você quiser um estudo bíblico pessoal,
Meu e-mail está aí na descrição desse vídeo, é ronaldozm@gmail.com, tá bem? Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Se você mora longe também, a gente pode fazer isso pelo celular, tá bem? Jesus Cristo quer salvar todo mundo. Se você tem alguma dúvida sobre a sua salvação, sobre o que você tem que fazer, se inscreva para mim, para a gente bater um papo, tá bem? E conversar a respeito da salvação que Jesus nos traz, através do seu sangue vertido naquela cruz por todos nós, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?